Então, vamos falar agora de hidrocarbonetos, né? O nome já é bem sugestivo, mas quando se fala em hidrocarbonetos, a gente está falando aqui de compostos que têm a origem a partir do petróleo, né? Lembrando também que não é só a partir do petróleo que a gente tem hidrocarbonetos não, tá? Mas a maioria, né, tem a origem a partir do petróleo. Quando a gente fala em gasolina, gás de cozinha, óleo diesel, diversos outros compostos, né, a gente está falando de hidrocarbonetos com origem petrolífera. Agora, cuidado, tem gente que vai dizer, vamos ter também uma origem do álcool a partir de petróleo? Não, álcool é outra coisa. Álcool normalmente tem uma outra origem, tá? O conceito, são compostos constituídos, né, apenas de carbono e hidrogênio. Então, a simplicidade geral. Você tem aqui um composto constituído de carbono e hidrogênio. Veja, por isso o nome hidrocarbonetos, tá? Por isso o nome hidrocarbonetos. Veja a sua função orgânica. A função orgânica dele, ó, CXHY. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho um número X de carbono e um número Y de hidrogênio. Olha para cá, veja. Olha o gás metano. O metano, ele tem como nome, né, essa estrutura, CH4. Quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? Apenas um, ó. Tá aqui, ó. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Tá? Então, é uma estrutura que chamamos de metano. Tá? Agora, esse composto aqui, que tem 1, 2, 3 carbonos. O composto aqui que tem 3 carbonos, ele é chamado de propano. O propano é um composto com 3 carbonos. Também é um hidrocarboneto. Esse outro, 1, 2, 3, 4 carbonos, é o nosso popular butano, tá? Então, os compostos hidrocarbonetos são bem tranquilos, tá? São bem tranquilos para você identificar. Compostos que só tem apenas carbono e hidrogênio, você chama de hidrocarbonetos. Conhecidos aí, gasolina, gás de cozinha e óleo diesel. Né? Existem diversos outros, né? Como eu citei aqui abaixo, o gás metano, o gás propano e o gás butano, tá bom? A gente vai continuar a nossa aula. Pessoal, ainda falando em hidrocarbonetos, né? Continuando aqui, a gente tem tipos de hidrocarbonetos. Nós vamos estudar, né, esses que eu citei aqui, tá? Estudar de um por um, como a gente fala. Os tipos de hidrocarbonetos. O primeiro, alcanos, né? Também chamado de parafinas. Na indústria ele é chamado mais de parafina do que de alcano. Então, se for, por exemplo, numa indústria de velas, produção de velas, você vai ver que as pessoas que trabalham lá, os técnicos que trabalham lá, eles chamam mais de parafinas do que de alcanos, tá? Então, é um nome mais industrializado. E aqui no ensino médio, a gente só chama mais de alcano, a gente chama muito parafina não. Tá? Mas se você for visitar uma indústria, lá eles vão chamar mais de parafina, e a parafina é o alcano. Alcenos, a gente tem também os alcinos, alcadienos, cicloalcanos, os cicloalceno, cicloalcadienos e os aromáticos. Esses que estão com asterisco, a gente vai estudar. Os alcanos ou parafinas, os alcenos, os alcinos, os cicloalcanos e os aromáticos. Os demais nada mais é do que uma variação dos que estão aqui citados, tá? Então a gente vai estudar esses compostos aí. Então, sem mais delongas, vamos começar a estudar os alcanos ou as parafinas, né? São aí compostos do tipo hidrocarbonetos. Pessoal, veja, alcanos ou parafinas. Características deles aqui: cadeia aberta, tipo de ligação entre um carbono e outro, ela é simples, só um tracinho, tá? E apresenta como fórmula geral essa estrutura aqui, ó. CnH2 vezes N mais 2. Daqui é a fórmula geral que caracteriza um alcano. O que quer dizer esse N? N quer dizer número de carbonos. Número de carbonos. Vamos aos exemplos aqui, ó.
Vamos ao exemplo. C4H10. Esse composto aqui é chamado de butano. É aquele gás que a gente tem no botijão de casa, né? O gás butano. Veja que ele é um composto que tem 4 carbonos e tem 10 hidrogênios. Se essa fórmula química aqui se adapta a esta fórmula geral, tá? Se eu ver que ela se adapta, então eu posso dizer que eu tenho ali um alcano. Como assim? Veja, eu vou fazer aqui, ó, vou pegar 4, tá? Eu vou pegar aqui o outro pincel. Eu tenho aqui C4, que é esse aqui, ó. H2, este 2, ó, vezes N. Mas quem é o N? É este aqui. E o que ele é? É o número de carbonos. Então, qual é o número de carbonos que eu tenho? 4. Então, fica 2 vezes 4 mais quem? 2. Então, 2 vezes 4 vai ser o quê? C4H8 mais quem? 2. Quanto é 8 mais 2? 10. Então veja que esta fórmula molecular aqui, ela se adequa à fórmula geral. Se adequa à fórmula geral, CnH2n mais 2, significa dizer que eu tenho aqui um composto que eu posso chamar de alcano. Então, a maneira de você descobrir que está trabalhando com um composto que é alcano, ele precisa ter apenas carbono e hidrogênio na estrutura, porque para poder ser um hidrocarboneto, né, que só tem hidrogênio e carbono. Além de possuir hidrogênio e carbono apenas, para ele ser classificado como alcano ou parafina, é necessário que você faça essa distribuição que eu fiz aqui. Se no final, você utilizando a fórmula geral, você encontrar a fórmula que foi dada antes, então significa dizer que você está trabalhando com um alcano. Repetindo, qual a quantidade de carbonos que eu tenho? 4. Aí você bota aqui, ó. Quem é este 4? É o N. É o N. Então você faz o quê? 2 vezes 4, porque N é este N aqui, ó. Que é quanto? 4. Então 2 vezes 4 vai dar 8, mais 2. De onde é que vem esse 2? Da fórmula geral, pessoal. Da fórmula geral. Então 2 vezes 4 vai dar 8. Mais o 2, que é esse 2 aqui, vai dar o quê? Quanto é 2 mais 8? 10. Então fica o quê? C4H10. Então este composto ele é classificado como um alcano, porque possui exatamente esta fórmula geral aqui. Tá? Então aqui eu tenho um alcano chamado de butano. Já esse aqui é o pentano. Tá? O pentano, que é um gás, né? O pentano ele tem C5H12. Como é que eu sei que ele é um alcano? Eu faço a distribuição da fórmula geral do mesmo jeito. Então eu venho C5H, coloco este 2 aqui da fórmula geral, 2 vezes quem? Vezes o N. Quem é o N? Ó, quem é o N? É o 5, é a quantidade de carbonos. Então, vezes 5 mais, né, 2. De onde vem esse 2? Da fórmula geral. Da fórmula geral. Então, vamos chegar à conclusão de que eu tenho o quê? C5H10 mais 2. Quanto é 10 mais 2? 12. Tá? Então, veja que, utilizando a fórmula geral, eu cheguei exatamente nessa fórmula aqui. Então, significa dizer que este composto é o quê? Um alcano ou parafina. Tá? Então, a fórmula geral nada mais é do que uma maneira de você descobrir se você está trabalhando com um alcano ou não. Vamos determinar se esse composto aqui é um alcano, C8H18. Lembrando, esse composto aqui, é o octano, é um dos constituintes principais da gasolina de combustível, tá bom? Usada como combustível. Então, quando se fala, a gente faz uma redundância. Quando se fala em gasolina, está falando em quem? Nesse cara, C8H18. Essa é a representação da gasolina. Por quê? Porque é um composto que está quase 100% presente na gasolina, tá bom? O C8H18. Então, vamos utilizar a fórmula geral, que é essa, para saber se esse composto aqui é quem? Um alcano, tá bom? Vamos saber se ele é um alcano. Então, vamos lá. C8, né? H,
usando a fórmula geral, vem agora quem? 2 vezes quem? O N. Quem é o N? Quem é o N? 8. Então, eu faço 2 vezes 8, tá vendo? Então, você vem aqui e faz 2 vezes 8, mais o 2 da fórmula. Então, você vai ter o quê? C8H, quanto é 2 vezes 8? 16, mais 2. 2 mais 16 vai dar o quê? 18. Então, C8H18, a partir desta fórmula, utilizando a fórmula geral, eu obtive exatamente a mesma fórmula, tá? O C8H18, tá? Basta somar o 16 com o 2. Eu obtive a mesma fórmula que essa daqui, ó. Então, sim, eu estou trabalhando aqui com um alcano ou parafina, também chamada de octano. O octano, presente aí, constituinte da gasolina, tá bom? Então, essas são as características principais dos alcanos. A cadeia dele é aberta, tá? Ligação entre um carbono e outro é simples. Vou já explicar em relação a isso. E a fórmula geral que a gente identifica que tipo de composto a gente está trabalhando. Vou apagar aqui para que a gente veja direitinho como funciona. Veja, atentar bem aqui a situação. Eu tenho C4H10. Quem é o C4H10? É uma sequência, tá, de 4 carbonos. Tá vendo? Você sabe que todo carbono na química orgânica faz 4 ligações. Pode fazer mais? Pode fazer menos? Pode. Mas em outras condições, tá? Aqui, ó, olha as 4 ligações de cada um deles, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? Cada um carbono desse aqui já está com 4 ligações. Mas observe que a ligação entre um carbono e outro, ela é do tipo quê? Ligação simples. Ela é do tipo ligação simples. A ligação entre um carbono e outro. Tá vendo? No composto inteiro. Ah, professor, e essas pontas aqui ficam com o quê? Ficam com esse outro elemento, ó, com o hidrogênio. Quantos hidrogênios, professor? Olha aqui, 10. Ah, professor, mas essas pontas aqui vão ter 10 hidrogênios, vão? Sim, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voa lá, 10. Então você vem aqui e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, pessoal, observe que esse composto aqui, o butano, a fórmula molecular dele é C4H10, a fórmula molecular. Você aprende lá na quinta série, quarta série, qual é a fórmula molecular da água. Aí você vem, é H2O. Então, a fórmula molecular do butano é C4H10. Agora, quando você vai mostrar a estrutura do composto inteiro, mostrando todas as suas ligações, aí aqui você tem essa estrutura aqui, ó, tá? Isso aqui chama-se fórmula estrutural aberta. É a fórmula estrutural aberta. Professor, se eu quiser fazer a fórmula estrutural condensada ou fechada, né, mostrando só algumas ligações e não todas, aí fica desse jeito, veja. Vou já colocar. Lembrando, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Mas só nesta ponta do lado de cá, eu tenho 3. Aqui eu tinha um em cima e um embaixo, então eu coloco aqui na frente. Também um em cima e um embaixo, então eu coloco aqui na frente. E aqui eu tinha 3 na ponta, que era um do lado, para cima e outro para baixo. Esta é a fórmula do butano, só que agora do tipo quê? Condensada, tá bom? Mas mostrando apenas as ligações entre carbono e outro. Professor, mas tem uma outra maneira de eu representar isso aqui mostrando nenhuma ligação? Tem esta, ó, veja. Esta forma aqui, ela não mostra nenhuma ligação, tá vendo? Essa aqui que é bem condensada mesmo, não tem nenhuma ligação mostrando.
Mas você sabe que os 4 carbonos estão lá. 1, 2, 3, 4. E que esse carbono tem 3 hidrogênio, que esse do meio tem 2, esse outro tem 2, esse aqui tem 3. Tá? Professor, existe alguma outra maneira da gente mostrar uma substância como essa, um hidrocarboneto como esse, que é um alcano, também chamado de butano? Sim, essa outra aqui que é a mais utilizada. Essa daqui é a mais utilizada. Tá? Fórmula de zigue-zague, que a gente chama, ou de vareta. Apenas isso já mostra que tipo de substância é essa. O gás butano. Professor, não entendi nada. Presta atenção. Se atenta aí, Baldinho. Veja. Cada ponta dessa e cada encontro de pontas, cada ponta e cada encontro de ponta, tem um carbono ali. Ó, tá vendo? Tem um carbono. Quantos carbonos eu tenho aí? 4, não é não? Mas veja que entre um carbono e outro tem uma ligação o quê? Simples. Tá vendo? Entre um carbono e outro, uma ligação do tipo simples. Se tem uma ligação e todo carbono faz 4 ligações, então está faltando esse aqui, está faltando 3 ligações. Esse aqui tem 2 ligações, então está faltando mais 2. Esse aqui tem 2 ligações, então está faltando mais 2. E esse aqui tem 3 ligações, tem 4 ligações, mas tem uma aqui, então está faltando 3. Então aí está o composto chamado de butano. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu te mostrei a fórmula molecular do composto, igual é a fórmula da água. E isso a partir da fórmula geral, indicativo de que eu tenho ali um alcano. Tá? Então a fórmula geral é só para me mostrar que ali é um composto chamado de alcano. Agora eu posso representar essa fórmula molecular de diversas outras maneiras. Eu coloquei aqui. Tá? Eu coloquei a forma estrutural aberta, bem abertinha, mostrando todas as ligações, tá? Entre carbono e outro, entre um carbono e os outros 3 hidrogênios, entre o carbono e outros 2 hidrogênios. Tá? E mostrei ela mais fechada, mostrando só essas ligações aqui. Depois eu mostrei mais condensada ainda, mostrando nenhuma ligação. E finalmente eu mostrei essa, né? Que é a que não mostra nenhum tipo de átomo. Somente as varetinhas, somente as ligações. Tá? Mas aqui você sabe que é o gás butano. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá? Em forma de zigue-zague. Tá bom? Então vamos para frente aí. Acabamos de estudar alguns aspectos estruturais aí dos alcanos ou parafinas. Mais para frente a gente vai estudar as propriedades físicas e químicas dos compostos, tá? Mas por enquanto vamos estudando apenas a forma estruturalzinho aí para mostrar. Lembrando, a cadeia de um alcano ela é aberta. Veja, o carbono que está aqui, ele não se toca com o carbono do outro lado. Tá? Não se tocam. Não há uma ligação entre esse carbono e esse carbono. Então a cadeia ela é aberta. Tá? A cadeia é aberta. Professor, mas se eu fechasse essa cadeia, aí já não seria mais quem? Um alcano. Tá? Se eu fechar, vamos fazer assim, ó. Tá vendo? Eu disse que cada encontro de pontas tem o quê? Tem um carbono, tá vendo? Se esse carbono aqui tem 2 ligações, e todo carbono na química orgânica faz 4, então falta mais 2 ligações. E ele faz com hidrogênio. Tá vendo? Faz com hidrogênio. Então tá aí o composto. Só que esse composto aqui não é mais um composto que alcano. E como eu sei disso? Basta que eu utilize a fórmula geral. Basta que eu utilize a fórmula geral. Eu quero saber se eu vou chegar a C4H10. Será que eu chego a C4H10 utilizando esta fórmula geral aqui? Não dá para chegar. Por quê? Porque se você olhar, você tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Tudo bem. Deu certo, ó, 4. Mas se você contar a quantidade de hidrogênios, ó, 2 mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2 dá 8. E aqui não é 8, aqui é 10. Então eu posso dizer que esse composto aqui, ele não é quem? Um alcano. Ele não é um alcano. Tá? Ele tem um outro nome. Qual é o outro nome? Esse, ó. Ele é um ciclo. Por que ciclo? Porque está fechado, pessoal, tá vendo? Os carbonos das extremidades se tocaram. Ele é um ciclo, mas ele é um ciclo o quê? Ele é um ciclo, olha aí, um ciclo alcano. Ciclo alcano. Ele não é um alcano, ele é um ciclo alcano.
Eu coloquei lá no início do vídeo, né, os tipos de hidrocarboneto que íamos estudar. E eu não coloquei que a gente ia estudar o ciclo alcano. Por quê? Porque ele é apenas uma variação dos alcanos, um subtipo dos alcanos. Tá? Tem praticamente todas as características, mas foge em alguns aspectos. Tá? O ciclo alcano. Tranquilo? Então, as características dos alcanos ou parafinas, uma delas é cadeia aberta. A outra, só ligação simples entre um carbono e outro. E, se você quer saber se o cara é realmente um alcano ou não, utilize a fórmula geral. Tá? E aí você identifica se ele é ou não um alcano. Tranquilidade geral? Vamos para frente. Pessoal, os alcanos ou parafinas, eles são compostos que a gente chama de compostos apolares. Tá? Eles não têm uma característica de se dissolverem em compostos que são chamados de polares. Tá? A gente vai trabalhar mais na frente com esse conteúdo, com essa definição de polaridade. Tá? Então veja, eu coloquei anteriormente para vocês um composto, né, que era o C4H10. Né? O C4H10 ele é o gás butano. Olha o nome, é o gás, eu disse gás butano. Porque aqui está dizendo, veja, compostos que tenham até 4C, o que é C? 4 carbonos são o que? Gasosos. Então, se o composto ele tem, por exemplo, ó, CH4, tá vendo aí? Aí é o gás metano, só tem um carbono, então ele é gasoso, é um composto gasoso. O C4H10 é o butano, é o gás de cozinha, então ele é gasoso. Outro, o C3H8, tá? Ele é um alcano também, mas só tem 3 carbonos. Então ele é o gás propano, que também está lá no botijão de gás da sua casa. Agora, se ele tiver 5 até 17 carbonos, esses compostos são que? Líquidos, tá? São líquidos. Se ele tem acima de 17 carbonos, são chamados de sólidos, tá? Compostos do tipo sólido. Então, eu citei agora há pouco para você o C8H18. O C8H18 ele é um constituinte de quem? Da gasolina. E a gasolina, a temperatura ambiente, ela é o quê? Líquida. Então, veja, se o composto tem de 5 até 17 carbonos, são líquidos. Ó, C8. Tá vendo? C8, são líquidos. Agora você pega, por exemplo, a graxa, né, compostos que têm acima de 17 carbonos, né, acima de 17 carbonos, então eles são o quê? Compostos do tipo sólido. A graxa que a gente utiliza lá nas oficinas, tá bom? Então os alcanos, eles se dissolvem muito melhor em solventes, tá, que sejam o quê? Apolares. Uma situação bem corriqueira é quando você suja as mãos de graxa, né? Principalmente os mecânicos sujam as mãos de graxa, e eles têm o hábito de no final do dia, ou no intervalo de almoço, eles vão ali em uma determinada região da oficina e molham as mãos com gasolina, para retirar aquela graxa mais entre os dedos, tá? Aquela graxa mais forte. Então eles passam a gasolina. Por que eles passam a gasolina? Eles molham a mão com gasolina? Devido a essa propriedade aqui, ó, que os compostos de alcanos, ou seja, as graxas, né, elas só se dissolvem melhor em compostos que sejam também apolares. E a gasolina, ela é apolar. Por que a gasolina é apolar? Porque ela é o quê? Um alcano. Tá? Ela é um alcano. Tem da mesma família das graxas, que também são alcanos, né, que tem acima de 17 carbonos na estrutura. Então, veja, há uma dissolução melhor, porque semelhante dissolve outro semelhante. Compostos apolares dissolvem outros compostos que sejam também apolares. Tema para uma outra aula que a gente vai ter, tá bom? Então, pessoal, estudamos um pouquinho aqui de alcanos. Na videoaula seguinte, a gente vai continuar ainda em cima de alcanos, fazendo algumas questões também, e depois passando para o conceito de alcenos, tranquilo? Então, terminado aqui essa pequena videoaula, obrigado pela atenção e até a próxima.